Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da história para moldar uma nação. O Brasil é uma nação cheia de problemas, cheia de atos de corrupção, algo quase que cultural. Contudo, uma das explicações que eu vou apreciar aqui é a questão da falta de interesse em conhecer a própria história. Algumas desculpas são utilizadas, como por exemplo, a história brasileira é manipulada, né? é isso e aquilo. Nossos heróis são uma fraude. Mas vocês que utilizam dessas desculpas têm que perceber o seguinte: se nossa história é manipulada, nós temos o direito e o dever de estudar o porquê das manipulações, o porquê somos um país tão corrupto, a qual classe pertence a serve aos interesses, os atos de corrupção. Levando-se em consideração do ponto de vista histórico, pode ser analisado a classe política apenas como uma peça no tabuleiro de xadrez sórdido dessa elite que manda de fato no país. A história torna-se, o povo que conhece a própria história torna-se um povo crítico e jamais comete os mesmos erros do passado, porque quem conhece os erros do passado nunca estará condenado a repetir os mesmos erros. Se não cuidarmos, poderemos voltar a ser governados, regidos por uma ditadura, porque o povo não conhece a própria história, o povo acha que história não tem importância. Pelo menos a maioria desses canalhas, corroborando com que essas atitudes nefastas desses políticos sem vergonha, safado, pilantra, que é a maioria, cerca de 97%, na minha opinião, não vale nada. E a questão, por exemplo, das escolas. Tem escola que utiliza profissionais que nem é da área da licenciatura para ministrar aula de história. Tem escolas que utilizam bacharéis em direito para ministrar aula de história, que sequer tenha preparo acadêmico para ministrar uma aula. E nisso decorre o que está acontecendo no Brasil. Uma mídia corrupta como a nossa política, que tenta demonizar somente um partido, quando na verdade o próprio sistema político brasileiro propicia a corrupção. E nisso que eu venho alertar nessa primeira vídeo das séries de vídeos que eu pretendo fazer sobre história do Brasil até o dia 7 de setembro. E no mais, tenham uma excelente tarde, não se esqueçam do joinha e fiquem todos com Deus.